Muito obrigado. O currículo da gente tem muita coisa, talvez importante, que a gente fez e não faz mais, já com 71 anos, já 15 anos na reserva, né? Que a gente foi e não é mais, mas tem algo que eu fui e sou, e vou levar para o túmulo comigo. E vou até lá para o céu para entrar nas legiões lá do arcanjo. Eu sou um soldado, em última síntese, né? Da arma de infantaria do glorioso Exército Brasileiro. Não está no meu currículo, mas eu sou filho de um veterano pracinha da Força Expedicionária Brasileira. Meu pai foi tenente do Regimento Sampaio, condecorado com a Cruz de Combate em ação meritórias e campanha. E eu nasci no dia 7 de setembro. Alguém aqui nasceu no dia 7 de setembro? Às vezes eu pergunto e alguém levanta o braço e diz que sim. Aí eu falo, só que você nasceu na hora da independência? Eu nasci. Então, eu falo, você perdeu. Então, é com muita satisfação que eu venho aqui participar desse evento importante, significativo, relevante, falar sobre um projeto de nação. Com o horizonte temporal de 2035, não quer dizer que ele termine em 2035, porque, ao longo do tempo e da caminhada, ele vai cada vez mais prolongando, de modo que um projeto de nação não terá fim. E, daqui a pouco, eu vou dizer que ele não é bem o projeto, é algo mais. E o Brasil sonhado, que eu vou apresentar aqui ao final, e eu queria colocar a critério dos senhores, se os senhores pensam como nós pensamos, se o Brasil, do jeito que eu vou apresentar aqui, que foi, digamos, um paradigma para o nosso trabalho, não é também o Brasil do sonho de vocês. De modo que vamos passar, então, a falar sobre o projeto de nação, sua necessidade, e é unanimidade. Alguém aqui, por acaso, nunca em sua vida teve uma conversa com alguém, ou expressou ou ouviu de alguém que o Brasil não tem um projeto? O Brasil precisa de um projeto? Todos nós ouvimos isso. Pois então o Brasil já tem um projeto, e ele está na mão do governo, né? Por quê? Não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, mas o único ente nacional que pode implantá-lo como um todo é um governo. Partes do projeto podem ser implantadas por setores diferenciados, inclusive na sociedade civil. Então, projeto de nação, longo prazo. Vamos aos anos 60, o Brasil era o 48º PIB do mundo. E, em 1984, era o 8º PIB do mundo. O que aconteceu ao longo desse tempo? Algo como projetos de nação, embriões de projetos de nação aconteceram, só que não tiveram continuidade. Então, nós temos no tempo de JK, Juscelino Kubitschek, o Brasil 50 anos em 5, e nos governos militares os programas nacionais de desenvolvimento. Se um sistema não tem um norte, e aí fale-se também de um país, cada membro segue uma direção, o que leva a uma dispersão de esforços e de recursos. Se a mudança da cabeça de um sistema e também de um país, se essa mudança implicar mudar tudo, só teremos recomeço. É como um avião que corre na pista, chega no final, não conseguiu decolar, tem que voltar e taxiar e começar tudo de novo. Então, o projeto de nação de longo prazo, ele dá foco e continuidade ao sistema, portanto, a esse país. Ele dá autoconfiança aos componentes desse país, à sociedade, e credibilidade à sua liderança. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É que os senhores conheçam, valorizem e possam divulgar esse projeto de nação. Nós vamos seguir um sumário, onde nós vamos falar, depois da introdução, como ele foi elaborado, como uma ideia de implementação desse projeto, alguns esclarecimentos sobre o projeto, e chegaremos à conclusão em que eu vou apresentar, num slide, um Brasil sonhado. A logo do projeto mostra as 4 áreas temáticas onde estão distribuídos os 37 temas estratégicos, que são aqueles temas que nós julgamos, nos estudos que fizemos, que vão impactar o Brasil no horizonte temporal até 2035. Lembrando que o Estado, através de uma gestão efetiva, ele tem como uma atribuição dele, a principal atribuição dele, é garantir o desenvolvimento, segurança e bem-estar da nação. Não como Estado gestor centralizador, e sim como indutor e facilitador. O projeto não tem fim. Portanto, ele é, na realidade, uma política nacional, onde são estabelecidos objetivos e diretrizes políticas, mas não descemos ao nível da estratégia, porque isso fica para os setores seguintes, né, os níveis estratégicos, os ministérios, secretarias, etc. Ele nasceu da parceria
dos institutos General Vilas Boas, Instituto Sagres e Instituto Federalista. Tem um cenário foco, uma visão de futuro. Foi feita uma elaboração de cenários prospectivos, temos um cenário foco, que dá uma visão de futuro, e de onde se extraem objetivos e diretrizes que dão rumos para aquela gestão estratégica competente do Estado, de modo a garantir desenvolvimento responsável e perene, segurança efetiva, tanto interna como externa, o bem-estar e a paz social, com o propósito final de proporcionar justiça, liberdade e felicidade ao povo brasileiro. É, portanto, um programa de Estado. Se quiserem chamar de política nacional, estarão mais corretos nessa consideração. Então, o projeto de nação, tem gente que fala, é grande estratégia, é uma política nacional, é um plano de Estado. Como é que ele começou? O Instituto Sagres, Instituto Federalista do Paraná, estavam em conversações sobre a necessidade de criar, elaborar um projeto de nação. Nasceu, então, o Instituto General Vilas Boas. A marca Vilas Boas, General Vilas Boas, era importante. Quando nós resolvemos fazer a parceria, o Instituto Sagres Federalista e o Instituto General Vilas Boas, e levávamos a ideia da elaboração do projeto de nação a diversos entes que nós queríamos obter a colaboração, o nome Vilas Boas era uma marca importante para a atração, né? Porque eu sou colega de turma do General Vilas Boas, além de nos formarmos juntos na academia, trabalhamos 13 anos em muito contato. Então, nós temos uma maneira de pensar muito parecida e ele, tendo visto o estado de saúde dele, ele me pediu para que tocasse esse projeto e eu, como era também e sou diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres, eu estava há pouco tempo no Sagres, então, graças à professora Verônica, que ela tem a liderança, ela era presidente do Instituto Sagres, e congregou 40 colaboradores de diversas áreas, né, para a elaboração desse projeto. Então, o Sagres tinha pessoal e tinha metodologia, a ferramentas integradas de gestão estratégica, que foi seguida para a elaboração de cenários e levantamento dos consequentes objetivos políticos e diretrizes políticas estratégicas. E o Instituto General Vilas Boas nos deu apoio institucional, o Federalista também apoio institucional com sua extensa rede de contatos. Então, o projeto de nação tem algumas premissas. A premissa básica, principal, é que tinha que estar alinhado à Constituição Federal, no seu preâmbulo e título 1º, e ao marco legal da nação. E outras premissas importantes. Ele tinha que ser apartidário, sem radicalismo ideológico de qualquer natureza e independente. Ele não podia ser algo com a marca oficial de governo. Ele não teve nenhuma orientação, não teve nenhum apoio financeiro de governo. Não é um produto acabado. É importante que o país tenha um projeto que ele vai ter que ser ajustado ao longo do tempo, porque assim é uma política nacional. Ela não pode ser um produto acabado em 2022 e aí morreu. Não, ela vai ser sempre aperfeiçoada. Como eu já falei, tem como perfil que o Estado seja um Estado indutor e facilitador e não centralizador e gestor. Qual é o nosso perfil ideológico? É um Estado com liberdade econômica, é um país com liberdade econômica e responsabilidade social. Isso aí eu diria que, se for considerar o espectro ideológico, é o centro, não o centrão partidário, mas é um país que tenha liberdade econômica para o indivíduo progredir, para as empresas progredirem com o máximo de desvinculação do Estado, mas que esse progresso não deixe de considerar as necessidades de criar oportunidades para as camadas carentes da população. Então, é liberdade econômica com responsabilidade social. E o perfil psicossocial, uma sociedade que seja conservadora evolucionista e não conservadora imobilista. O que é uma sociedade conservadora evolucionista? É aquela que admite a evolução, a transformação, desde que consideradas a sua experiência histórica, suas tradições, seus costumes, seus valores. E aí você evolui paulatinamente, não de forma revolucionária, como é o que preconizam as ideologias radicais utópicas. Não tem dono, pertence à nação, tanto ao Estado quanto à sociedade civil. Há necessidade de um centro de governo. Esse centro de governo é até uma das
recomendações da OCDE para o Brasil ingressar na OCDE, como ela faz essa recomendação para todos os países que fazem parte da OCDE. É ter um centro de governo que fica, a nosso ver, deveria ficar na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que devia ser considerada nível ministério, né, ministerial, status de ministério. Ali é que se elaboraria a estratégia nacional, a política nacional, e o centro de governo teria como missão coordenar e orientar os ministérios e secretarias de governo. Não descer, nós, ao fazermos o projeto de nação, nós ficamos no nível político, por isso que eu digo que é a política nacional, ou seja, objetivo político, o que fazer, diretrizes políticas estratégicas que orientam a forma com que os ministérios vão elaborar as estratégias que ficarão a cargo dos ministérios para se conseguir chegar naqueles objetivos. Então, essa é a ideia de um centro de governo que, no momento, está sendo colocado na Casa Civil. A nosso ver, não é a melhor posição de um centro de governo, e sim na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que deve elaborar o planejamento estratégico nacional. Porque a Casa Civil, ela é articulação política partidária, e aí a nossa ideia de um projeto de nação não pode ser partidário. Disponibilizar ao governo, como já o fizemos em fevereiro, que pode constituir um grupo de trabalho para aprimorar e depois, então, instituir o projeto como programa de governo de longo prazo, que ultrapasse apenas um período de governo. Então, o projeto está dividido naquelas 4 áreas temáticas que mostramos lá na logo inicial, que são a gestão de governo. Esses órgãos são os que estão na gestão direta de governo. A outra área temática é a do desenvolvimento nacional. Estão ali os ministérios, vejam lá, o turismo. O turismo é um dos temas estratégicos que nós julgamos que vai impactar o país até 2035, e nós colocamos ali o turismo. Temos a área de relações externas e segurança nacional, onde está a diplomacia, está o MRE, está a defesa, está a inteligência estratégica, e a de bem-estar nacional, justiça e segurança pública, meio ambiente, cidadania, saúde e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E o mercado e a sociedade civil, que estão inseridos transversalmente em todas essas áreas temáticas. E aí vamos ver, então, como ele foi elaborado, como foi a elaboração do projeto de nação. Eu estou afastando aqui um pouco, estava dando sopro aqui, está melhor assim? Tá. Então, vamos lá. Foi seguida a metodologia do Instituto Sagres, que é a metodologia FIGE, Ferramentas Integradas de Gestão Estratégica. E qual foi o seu faseamento? O primeiro passo foi elaborar cenários prospectivos, onde, nessa elaboração de cenários, se levanta as hipóteses mais otimistas para o Brasil no futuro, em cada tema estratégico, e a hipótese mais provável. E daí, então, integrando as hipóteses mais otimistas com as hipóteses mais prováveis de cada tema, nós chegamos a um cenário foco Brasil 2035. Então, os temas estratégicos são aqueles que nós julgamos que vão impactar o Brasil entre 2022 e 2035 em cada uma daquelas áreas temáticas: gestão estratégica, desenvolvimento, segurança e bem-estar. Foi feita uma pesquisa em vários trabalhos já realizados. Trabalhos do IPEA, trabalhos da Confederação Nacional da Indústria, Eletrobras, Petrobras, Ministério da Defesa. E aí nós levantamos 102 temas estratégicos que impactariam o Brasil até 2035. Só que 102 temas estratégicos para elaborar um cenário fica muito difícil. Então nós tivemos que integrar alguns temas, deixar outros para serem considerados como estratégias decorrentes, e chegamos, então, numa primeira aproximação a 60 temas estratégicos, submetemos a 20 especialistas e pedimos que cada um apontasse desses 60, quais os 20 que eles consideravam mais impactantes. E daí, compondo a resposta de cada um desses especialistas, nós elencamos 37 temas estratégicos. E o que é que são, então, ou quais seriam, então, esses temas estratégicos? Estão distribuídos naquelas 4 áreas temáticas, e colocamos uma nova subdivisão em módulos, um módulo de geopolítica mundial. Vejam cada um desses temas e vejam se eles não vão impactar, se já não estão impactando, até 2035, o futuro do Brasil.
A nova ordem mundial multipolar com predominância de Estados Unidos e China. China e Rússia já estão no nosso entorno estratégico, disputando com os Estados Unidos em todos os lugares do mundo, todas as regiões do mundo, em que esses países rivais entre si estão presentes, eles entram em atrito e tem reflexo para os países condôminos daquela região. Olha a Ucrânia, olha a Síria, olha lá as Filipinas no Mar da China com a projeção chinesa. Então, essa é a ideia. 37 temas estratégicos. Movimento globalista mundial. O futuro da democracia no Ocidente. Será que nós não temos que nos preocupar com a nossa democracia? Olha o que aconteceu nos Estados Unidos na última sucessão presidencial. Olha o que acontece na Europa Ocidental, na Europa como um todo. Ameaças à soberania e a outros interesses do Brasil em seu entorno estratégico. Quando, há uns 2 anos atrás, China de um lado e Rússia e Venezuela, Estados Unidos do outro, lembra o que os Estados Unidos tentaram fazer com o Brasil e Colômbia? Colocar no conflito. Então vejam que existem ameaças à nossa soberania e outros interesses no nosso entorno estratégico. E assim vai por diante. A situação da economia mundial vai nos impactar, a demanda mundial por alimentos é até uma oportunidade muito boa para nós. A estratégia nacional, e ter uma estratégia nacional, ter um projeto nacional, e é essa a nossa proposta. O que nós fizemos aqui seria uma missão da Secretaria de Assuntos Estratégicos, como já foi no tempo dos governos militares, do Ministério do Planejamento. Dali nasceram os Programas Nacionais de Desenvolvimento. O modelo integrado de gestão do centro de governo, a evolução do IDH nacional em 2035, a corrupção no Brasil, a coesão nacional e o sentimento coletivo de pátria, que está sob situação de ameaça, modelo de desenvolvimento econômico do Brasil pós-pandemia, infraestrutura econômica do Brasil, a matriz energética brasileira, qual será a matriz predominante energética brasileira, a predominância, que tipo de energia? O Brasil no comércio exterior, o agronegócio no PIB brasileiro, a indústria brasileira, foi até destacada aqui pelo secretário, né? Um reposicionamento da nossa indústria no nosso PIB, a exploração mineral no Brasil com valor agregado, a importância da exploração mineral e ela com valor agregado é um objetivo que nós temos. A bioeconomia, o turismo, dali o turismo, né, no Brasil. Nós estamos na 32ª posição naquele índice de competitividade global de viagens e turismo. E nós estamos propondo aqui como objetivo chegar a uma 20ª posição até 2035. Pode ser que no meio do caminho a gente já esteja tão bem que a gente até, coloque um objetivo mais desafiador. E aí vamos para o custo Brasil e o PIB per capita do Brasil. Na área de ciência, tecnologia e educação, nós temos ciência, tecnologia e inovação no Brasil, o acesso à internet, o ensino, tanto básico quanto superior, o ensino profissional tecnológico, e olha aí a oportunidade para o turismo, né? Colocar a gente voltada para o ensino profissional tecnológico na área de turismo, ensino técnico na área de turismo, sistema de saneamento básico brasileiro, sistema único de saúde no Brasil, e aí vamos para a parte de segurança e defesa, a integração da Amazônia, a segurança e defesa e projeção do Brasil diante de restrições internacionais no campo militar, científico e tecnológico, a questão da segurança cibernética com relação a ameaças externas, no 35, no tema 35, a segurança cibernética no campo interno, a segurança pública, social, econômica e financeira. A situação da segurança pública no Brasil e o sistema prisional brasileiro. Então, esses 37 temas estratégicos, para cada tema estratégico, estamos ainda na elaboração de cenários. Para cada tema estratégico, nós levantamos uma incerteza crítica. Como estará o Brasil naquele tema em 2035? Por exemplo, o IDH. Como estará o nosso IDH, comparando com o mundo, em 2035? Aí nós levantamos para cada incerteza crítica 4 a 6 hipóteses. Melhorou, piorou, isso eu estou botando, não é redigido assim. É feita uma redação. Eu estou colocando aqui só uma ideia síntese. Se ele melhorou, piorou, se manteve ou atingiu alto nível. E, com esse trabalho, tema estratégico, incerteza crítica e hipótese, nós fazemos uma consulta ao público e a especialistas. E essa consulta vai num caderno de consulta, onde nesse caderno, para cada tema, você tem o tema, a incerteza crítica, a contextualização. O que é aquele tema? IDH, o que é IDH? Qual a importância do IDH? Qual a situação do IDH do Brasil?
quais os óbices para a melhoria desse IDH no Brasil. E aí a pessoa que vai responder, ela vai dizer qual é o seu perfil, se ele conhece muito aquele assunto ou não, se ele o considera importante ou não. Por quê? Porque aquele que conhece aquele tema, a resposta dele à consulta vai ter um peso maior do que ele que não conhece. Então, é o perfil de quem está respondendo, e aí a gente vai para as hipóteses. Hipótese A, melhorou, piorou, mas a forma de redação não é assim, é mais complexa. E aí esse universo respondente, nós mandamos para todas as regiões do Brasil, foram 2.500 pessoas que responderam. É muito mais do que uma consulta dessa sobre questão de presidente da República, etc., se gosta do governo ou não. 2.500 pessoas tiveram que responder a um caderno de consulta com 95 páginas, onde cada tema estratégico, ele lia o tema, lia a incerteza, aí ele ia tomar conhecimento do que significa aquilo, que é a contextualização. O que é aquele tema, qual a sua importância, qual a situação no Brasil, quais os óbices que nós temos. Aí ele ia, então, ter uma ideia daquele tema, mais aprofundada do que ele já tinha, se fosse uma ideia geral. Aí ele ia responder. Com 2 meses, nós tivemos que suspender a consulta para continuar o trabalho e 3.500 não tinham concluído. Porque a pessoa começava a responder, se ela parasse para almoçar, não tinha problema, fechava, estava salvo tudo que ele fez. Quando voltasse, ia continuar a partir dali. E assim mesmo, nós ainda tínhamos 3.500 pessoas que não chegaram a concluir. Então, vejo que seria uma consulta, foi uma consulta de peso, e muita gente não acreditava que isso fosse acontecer. Alguns institutos de pesquisa não acreditavam nisso aí, e foi conseguido. As respostas que o respondente dá é o seguinte, ele vê ali aquela hipótese, melhorou, piorou, etc. Ele vai colocar qual é a hipótese que ele acha mais otimista, ou seja, aquela difícil de chegar, a mais otimista, e a mais provável, que ele acha que vai chegar. Então, para cada incerteza crítica, considerando as 4 a 6 hipóteses que ela tinha, ele vai colocar qual é que ele acha mais otimista e a mais provável. E aí vejam um exemplo do com que se deparou aquela pessoa que estava respondendo a consulta. Por exemplo, no tema 9, evolução do IDH de desenvolvimento humano nacional em 2035. Qual é a incerteza? A situação do IDH nacional em 2035, fruto da implementação ou não de políticas e estratégias adequadas. Contextualização. Aí ele vai, IDH, eu tenho uma ideia do que seja, então ele vai se aprofundar naquilo ali. E nós tivemos que fazer resumido em uma página e meia, se tivesse gráfico, porque senão o caderno ia ter muito mais de 95 páginas e ninguém ia ter tempo de responder. Então, ali eu estou dizendo o que é o IDH. Foi desenvolvido pelos economistas, tarará, com o objetivo de desviar o foco do desenvolvimento da economia e da contabilidade da renda nacional para a política centrada em pessoas. Vem sendo usado, né, pelo PNUD e no seu relatório anual. Então, a pessoa está se contextualizando. Vai continuar, né? Ainda se contextualizando. Desde 2010, novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH e os 3 pilares do IDH são saúde, educação e renda. Saúde, o que é saúde, o que é educação, o que é a renda. Ele está se ambientando. O IDH é utilizado como medida comparativa para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano e ajudar a classificar os países como países desenvolvidos, tem mais de 0,8, até 1. Em desenvolvimento, de 0,55 a 0,79. E subdesenvolvido, de 0,35 a 0,55. E aí, a gente apresenta a série histórica do Brasil, ele está se ambientando, ele está tomando conhecimento. Estou dizendo para ele que o IDH é uma referência mundial, é um índice-chave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. No Brasil é utilizado tanto no governo federal como também nos governos estaduais e municipais. E que o Brasil apresenta valores crescentes de IDH, mais alguns entes subnacionais, por exemplo, os IDH municipais, ainda apresentam índices muito baixos. Numa ponta temos a cidade de São Caetano do Sul e São Paulo, que o índice é de país desenvolvido. E a outra ponta, a cidade de Olivença e Alagoas, com índice muito baixo. Então, a pessoa se ambientou.
ela que se conhece muito, nem precisa ler aquilo, mas se conhece pouco, vai se ambientar, vai tomar conhecimento do que é o IDH e dali ele vai ver a importância daquilo. Aí ele vai, já leu a incerteza crítica, a contextualização, aí sem precisar se identificar, ele responde. Qual o seu nível de conhecimento sobre o assunto? Praticamente nenhum, pouco, médio, bom, muito bom. Se é muito bom, ele ganha um ponto maior do que o que tem um bom, o que tem um conhecimento médio, etc. E aí ele vai dizer se ele acha aquilo muito importante ou não. O que nós levantamos foi que quase todo mundo considerava cada tema muito importante. Então, nós acertamos nos temas. Prosseguindo. E aí, chega para ele a seguinte questão. Indique, segundo sua percepção, a hipótese mais otimista, sem ser utópica, e a mais provável. E aí vem, para aquela incerteza, com relação ao IDH, vieram essas hipóteses. As duas primeiras, o Brasil melhora. Na primeira, ele melhora com a elevação dos índices das regiões antideficientes, reduzindo a desigualdade. Na segunda, ele melhora pelo progresso das regiões mais desenvolvidas. No entanto, há um aumento da desigualdade. A terceira, o IDH piora em virtude dos baixos índices de desenvolvimento do país. Porém, a implementação de estratégias de desenvolvimento em regiões mais carentes reduziu a desigualdade. Então, o Brasil piorou como um todo, mas reduziu a desigualdade. É outra hipótese. A D, piora também, em virtude dos baixos índices de desenvolvimento do país, por não ter havido a implementação de estratégias eficazes de desenvolvimento em regiões carentes, o que aumenta a desigualdade. Além de piorar, ainda aumentou a desigualdade. E a última, o IDH nacional melhora com a elevação dos índices de regiões desenvolvidas e das regiões antideficientes, reduzindo as desigualdades. Então, melhorou em tudo. E aí ele vai, respondente, vai dizer qual que ele acha a mais otimista e qual ele acha mais provável. E os percentuais foram esses. Então, 26% considerou a hipótese A como mais otimista e 18% como mais provável. E assim vai por diante. Então, o que nós tivemos que considerar para redigir a partir da integração entre a hipótese mais otimista e a mais provável? A gente elabora, formula um mini cenário foco, ou seja, para aquele tema, já que vai ser muito difícil chegar na mais otimista e eu não quero ficar na mais provável, eu quero melhorar, eu vou redigir um mini cenário foco, que é aquilo para onde eu quero me orientar até 2035, para chegar lá. E aí, nós tivemos ali como mais provável, né, a hipótese B, e como mais otimistas, estão quase que empatado a A, né, e a E. Então, com base nessas hipóteses mais otimista e mais provável, a gente vai fazer o quê? Então, está lá, no tema estratégico 9, que eu apresentei, a incerteza crítica com aquelas 5 hipóteses, a mais otimista foi a A e a mais provável foi a Y. Casando as duas, a gente levanta um mini cenário foco, que é onde eu quero estar em 2035, quanto a IDH. E aí, com base nisso, eu formulo um objetivo político, tá, para o IDH do Brasil até 2035. E, com aquele objetivo político, considerando ameaças e oportunidades, eu levanto as diretrizes políticas estratégicas que vão dar o rumo, a orientação das estratégias que vão ser desenvolvidas em vários ministérios. Porque o IDH, os senhores viram lá, tem saúde, tem educação, tem renda, não é somente de um ministério, é de mais de um. Daí a necessidade de um centro de governo para pegar esses ministérios e coordenar e orientar, não impor as estratégias, porque tem que estar convergente para aquele objetivo. E nós vamos ver mais adiante qual é. E aí, então, integrando aqueles 37 mini-cenários, a gente faz um cenário foco integrador. Foram feitas, então, com esses mini-cenários e o cenário foco integrador, reuniões para definir os objetivos políticos, ou, se quiserem, chamem de nacionais, e as diretrizes políticas estratégicas, considerando óbvios e oportunidades. E aí vem o documento final, que é esse aqui, tá? Com uma capa, a Verônica vai mostrar, com apresentação e ficha catalográfica, um sumário, e na parte 1 tem aquele cenário foco amplo, integrador, dos 37, e depois na parte 2 nós temos os temas para cada tema, sua incerteza para cada incerteza, cada incerteza, o mini cenário, considerando
a hipótese mais otimista e mais provável da incerteza, os objetivos políticos, ou um objetivo político, as diretrizes políticas estratégicas, ainda colocamos os óbvios. E os temas distribuídos por aqueles eixos que eu já apresentei. Geopolítica mundial, governança nacional, desenvolvimento, ciência, tecnologia e educação, saúde, segurança e defesa e segurança pública. E aí, o documento, os senhores aqui têm o que eu vou apresentar agora. Desse tema 9, os senhores vão ver aqui. Isso aqui está na internet. Evolução do IDH. Incerteza, já vimos. Situação do IDH nacional em 2035, fruto da implementação ou não de política de estratégia adequada. Aquele caderno de consulta morreu. Ele morreu, quer dizer, morreu, está lá guardado. Mas não interessa para quem vai ler o projeto de nação terminado. Interessa para quem fosse responder à consulta. Então tem que ter o nosso mini cenário foco. Que eu estou dizendo o que é IDH. Estou repetindo aquilo que já mostrei na consulta, porque agora não é, ninguém está sendo consultado. Agora as pessoas estão consultando para tomar alguma atitude, fazer algum planejamento. Então está explicado aí o que é o IDH. O IDH dos países desenvolvidos, em que situação que está, dos em desenvolvimento e dos subdesenvolvidos. Estou explicando IDH. Aí eu estou dizendo o que aconteceu. No início da década de 2020, aí já é prospectiva, é cenário. O IDH do Brasil como um todo era de 0,76, ocupando a 84ª posição, o que o colocava entre os países em desenvolvimento em termos de IDH. No entanto, as regiões mais carentes situavam-se abaixo desse índice. Aí eu quero o quê? Aí está a prospectiva. Em 2035, o IDH apresenta a elevação dos índices de regiões antideficientes, reduzindo a desigualdade. Então, é onde eu quero chegar. Registrando o IDH geral de 0,800. Isso se deveu a quê? Aí o que eu tenho que fazer? Ao aporte relevante de recursos por sucessivos governos ao longo da década de 2020, bem como a implementação bem-sucedida de políticas e estratégias públicas e de parceria público-privada nos 3 pilares do IDH: saúde, educação e renda das pessoas. Quanto melhor aparecem os 3 pilares, mais elevado é o IDH. Então, eu já estou colocando o que tem que ser feito. Agora, e o objetivo? Alcançar um IDH geral acima de 0,8, com redução das desigualdades dos índices regionais em 2035. E aí vem as diretrizes. Reduzir as diferenças de IDH entre as regiões e municípios do Brasil. Aumentar a expectativa de vida do brasileiro. Reduzir os índices de evasão e repetência escolar. Aumentar o PIB per capita. Vê que tudo isso aí vai dar o objetivo, é o que fazer e não como fazer. Senão eu estou sendo um Estado gestor. OBS. Baixa efetividade e qualidade de prestação de serviços, de educação, saneamento e saúde. Deficiência do ensino técnico com prejuízo da qualidade e quantidade de mão de obra especializada e, como consequência, dos níveis de emprego e de renda de grande parte da classe trabalhadora. Dissonância entre as políticas públicas das esferas federal, estadual e municipal, aplicadas nas áreas onde se avalia o IDH. E um baixo nível de emprego e de renda. Os senhores vão dizer, só isso? Acontece que são 37 temas e várias diretrizes que estão em outros temas, uma vez implementadas, vão impactar positivamente o IDH. Então, se eu repetisse em cada tema tudo aquilo que é diretriz, que está em outro tema, que vale para esse, eu estaria fazendo um documento imenso e ia ficar até difícil de ler. Então, essa observação existe no caderno do texto do Projeto de Nação. São aplicáveis também à evolução do IDH, algumas diretrizes e óbices listados nos temas 21, Custo Brasil. Várias diretrizes ali servem para cá. 22, PIB per capita. 25, 26, 27, 28, educação, melhoria da educação. O 29, do saneamento, 30, de saúde, 36, de segurança pública. Então, vários, eu não vou ficar repetindo, porque senão ia ser um caderno enorme. E aí, resumindo o que foi feito para a elaboração, com base em nos anseios, história, melhor dizendo, valores e tradições, eu levanto cenários, partindo de temas, 37 temas, cada um com sua incerteza, e cada incerteza com suas várias hipóteses. Opa. E aí, feita a consulta,
eu vou ter os mini cenários foco de cada tema e o cenário ampliado, o cenário foco integrador. Então, cada tema vai ter sua incerteza e o seu mini cenário foco. Depois nós fizemos reuniões para levantar os objetivos políticos. Aí, considerando as ameaças e oportunidades, nós levantamos as diretrizes político-estratégicas e aí agora nós temos um rumo, diretriz e objetivo. Nível político, não descemos no nível estratégico. Aí nós temos os rumos e o passo seguinte. Aí sim, nos níveis setoriais, nos ministérios, eles vão definir suas estratégias para chegar dentro daquele rumo, chegar aos objetivos políticos de cada tema. E aí vamos ver como implementar e conduzir o projeto de nação. O governo atual e governos futuros, vindouros, poderão fazer modificações no projeto sem dificuldade, por ser uma proposta que aponta rumos gerais, sem descer a detalhes pontuais e sem imposições inflexíveis. Meus senhores, o cenário, quando aponta um objetivo político para 2035, não é qualquer problema que acontece no meio do caminho que vai me mudar o objetivo. Eu mudo a diretriz e a estratégia, mas o objetivo eu mantenho lá. Então, se eu quero ser, digamos, no turismo, como estamos propondo aqui, em 2035, ocupar a 20ª posição naquele índice de competitividade, porque aconteceu algum problema, pandemia, por exemplo, no meio do caminho, não quer dizer que eu mude o objetivo, eu vou mudar minhas estratégias. Então, por isso é importante a elaboração de cenário. É objetivo o projeto de nação. Claro, no que propõe e tem foco no futuro, como exige uma política nacional de desenvolvimento, segurança e bem-estar da nação. A maioria das diretrizes políticas estratégicas correspondentes aos objetivos impacta diferentes ministérios, secretarias e segmentos de governo. Cabe aos níveis estratégicos, ministérios e secretaria, ver cada diretriz, ou melhor, ver cada objetivo e ver as diretrizes que lhes competem, para elaborar suas estratégias setoriais que estejam alinhadas àqueles objetivos. Aí vai ter necessidade daquele centro de governo, que está na SAI, que vai ter representantes desses ministérios, de modo a orientar e coordenar as estratégias, porque não pode um ministério estar correndo numa direção, num rumo, e outro no outro. Tem que estar alinhados àquele objetivo final. E cada estratégia tem seus objetivos estratégicos, que são objetivos intermediários ao objetivo final. Ao CDG, cabe identificar em cada tema os objetivos políticos e diretrizes que impactam mais de um ministério, de modo a promover o encontro desses órgãos para elaborar um planejamento conjunto para atender aqueles objetivos de acordo com aquelas diretrizes. Então, aí é o que eu falei, a SAI, para nós, tem que atingir um nível de ministério e tem que ser a encarregada de fazer aquilo que fizemos, elaborar a política nacional, e orientar e coordenar as estratégias que vão ser elaboradas pelos ministérios. Monitorar o cenário. Aquele cenário levantado, aquele cenário amplo, integrador, e cada mini cenário, tem que ser monitorado ao longo do tempo para ver o que está acontecendo de mudança que pode ser oportunidade ou ameaça. Uma vez identificado, elabora, propõe ações e estratégias ao decisor, que é o governo. O governo, então, vai tomar uma decisão para fazer face àquela mudança, ou aproveitando a oportunidade, ou bloqueando uma ameaça. E atualizar, portanto, esses cenários com esse acompanhamento. Então, aquele CDG que está na SAI, com representantes de todos os ministérios, não é representante fixo, não. É tipo um elemento de ligação. Ele orienta e coordena e acompanha as políticas e estratégias setoriais para garantir o alinhamento aos objetivos e diretrizes políticos e evitar dispersão de esforços. Não impõe a estratégia, o como ele não impõe. Ele só dá a finalidade, o objetivo é esse, e as diretrizes. Por exemplo, na diretriz, nós queremos ser um Estado com liberdade econômica, ou quero ser um Estado centralizador. Essa é a diretriz. A estratégia vai ter que estar na diretriz, é o governo que manda. O CDG, na SAI, ele vai gerenciar conflitos entre ministérios. Ora, já que as estratégias, elas são convergentes para determinado objetivo, e elas têm que estar convergentes, se uma estratégia ela engloba um ministério 1, 2, 3 e 4, aquele ministério que tem peso daquela estratégia, ele é o gerente daquela estratégia. Uma vez que entra em conflito e esse gerente não consegue resolver o conflito com os outros ministérios, aí entra o centro de governo, a SAI, estuda e propõe uma solução.
Se não conseguir a solução, aí leva para o decisor, que é o governo, no caso, o presidente da República. O que o projeto não é, como alguns órgãos de imprensa saíram falando por aí. Não é um projeto de poder político para bolsonaristas manter o poder até 2035. Ninguém fez isso dentro do governo, nem recebeu orientação de governo. O que nós procuramos foi o vice-presidente para que nós fôssemos aos ministérios apresentar o caderno de consulta para voluntariamente eles distribuir a consulta. Nós não recebemos e-mail de ninguém, de nenhum ministério. Ele não tem dono, tem apenas autoria, que são os institutos que trabalharam no projeto, né, e tem como visa a sociedade, o Estado e a sociedade civil. Não foi elaborado por militares, a maioria dos 40 colaboradores era de civis. Não pretende concentrar o poder político em mãos militares. E teve uma televisão que foi me entrevistar, e eu perguntei ao entrevistador, você leu o projeto? Ele disse que leu. Você viu ali alguma coisa que esteja colocando os interesses, digamos, de segurança e defesa acima dos outros do país? Ele disse não. Você viu ali alguma coisa que esteja defendendo política ou programa do governo atual? Ele disse que não. Eu falei, então você está respondendo o que você está me perguntando. Saiu a entrevista? Não. Porque o que eles queriam é pegar alguma coisa para derrubar. Não pretende concentrar o poder político em mãos militares. Não coloca os campos de segurança e defesa nacional acima dos de desenvolvimento, segurança e bem-estar da nação. Não houve remuneração aos colaboradores. Todos foram voluntários. O único pagamento que foi feito foi a 2 pessoas que fizeram a tabulação daquela consulta, aqueles 2.500 respondentes, fizeram a tabulação e receberam para isso. E com dinheiro do Instituto SAT, não foi de nenhum órgão e nenhuma entidade particular. O projeto não tem perfil de direita radical. Como eu já falei aqui, posiciona-se no centro do espectro ideológico, não confundir com o centrão partidário. Portanto, não serve. Qualquer governo de ideologia radical não vai querer esse projeto. Qualquer governo, seja de ideologia radical nazi-fascista, seja de ideologia radical marxista, grancista, seja de ideologia radical ultracapitalista, não vai servir para ele. Não há qualquer manifestação de apoio a essa ou aquela ideologia política radical, de direita ou esquerda. Sempre que nós falamos dos cuidados que temos que ter com ideologias, nós falamos, no texto, ideologias radicais de qualquer natureza. Nunca nos posicionamos com relação a, no momento, ter alguma ideologia dessa com predominância no poder político nacional. Não houve demanda, orientação ou apoio financeiro do governo atual, nem de organizações políticas ou empresas particulares para a elaboração. Foi totalmente independente do governo. É um projeto de Estado. Não consta no projeto manifestações de apoio ao governo atual ou à pessoa do presidente da República. Não existe também nenhuma tomada de posição em apoio a outras lideranças políticas e nem a nenhum partido para as futuras eleições. Não se perguntou aos colaboradores nem aos respondentes da consulta, esses últimos eram voluntários e não identificados, quais seriam seus candidatos em futuros pleitos ou os partidos de suas preferências. Ele foi disponibilizado ao governo, como eu já falei, que é o único ente capaz de implementá-lo como um todo. O governo pode avaliar o projeto, fazer mudanças que julgar necessárias, inclusive com a colaboração dos institutos parceiros. Nós nos colocamos à disposição sem nenhuma necessidade de remuneração. O custo é zero. Não é um produto final acabado, mas sim aberto e flexível para evoluir e se adequar às mudanças de cenário. Para isso tem que monitorar o cenário, internos e externos, inclusive as mudanças de governo. É valioso também para a sociedade civil. Seus segmentos poderão nele identificar ideias importantes para aperfeiçoar e orientar seus planejamentos. Nós estamos fazendo a divulgação de várias conferências virtuais, lives, etc. E vamos começar a fazer a atualização desse. E aí está o que norteou a elaboração do nosso projeto, o Brasil Sonhado. Isso aqui nós tivemos assim como paradigma. Alguém aqui discorda de que quer ter um país assim? Ser um ator global que participe de acordos regionais e extra-regionais, mas que preserve o máximo de liberdade de ação para garantir interesses importantes ou vitais. Alguém não quer isso? Ser reconhecido no mundo como promotor da paz e dos direitos humanos. Nenhuma ideologia radical vai concordar com isso aqui. Ou se concordar da boca para fora. Alcançar um alto grau de desenvolvimento e poder nacional que lhe permita garantir a soberania,
a exploração responsável do patrimônio, a integridade territorial, a projeção em áreas de interesse de forma pacífica e a segurança e bem-estar e felicidade para a sociedade como um todo. Daí a responsabilidade social. Liberdade econômica com responsabilidade social. Constitui uma nação que comungue de valores morais, cívicos e democráticos, que fortaleça a família e a coesão nacional e social. Alguém não quer esse país? Então, no ano do bicentenário da independência, ninguém mais deve dizer que o Brasil não tem um projeto de nação. Porque muitos trabalhos foram feitos cenários e tendências, mas não foram feitas propostas de objetivos e diretrizes políticos estratégicos. Que eu saiba, posso estar enganado, esse é o único, desde os Programas Nacionais de Desenvolvimento antigos. Apresento muito trabalho de cenário, mas isso aí não. Então, a pátria, tudo se deve dar sem nada pedir, nem mesmo compreensão. Interessante, né? Tenente Siqueira Campos, nos 100 anos da proclamação da independência, nós estamos nos 200 anos e agora nós temos um projeto de nação. Então, com isso, eu encerro a apresentação. Eu sei que o adiantado da hora eu tive que correr um pouco, mas pelo menos eu terminei a missão. Muito obrigado.